tema da ministração de hoje é priorize a sua vida espiritual. Foi isso que o Espírito Santo tem falado comigo, é isso que o Espírito Santo tem falado comigo. E hoje nós vivemos assim um dia diferente, né? Aqui pela manhã a igreja tem ficado muito cheia a ponto de não caber mais ninguém. E nesse movimento está chegando muita gente nova. E nós sempre carregamos na nossa essência uma adoração bem intensa. Mas as pessoas que vão chegando, talvez, acho que não acostumadas ainda com isso, elas ficam um pouco comedidas, reativas, esperando alguma coisa acontecer. E hoje pela manhã, Deus falando muito forte ao meu coração sobre prioridade espiritual, e a igreja estava fria, sabe? Pela manhã a igreja estava fria, e eu usei literalmente o texto onde Jesus exorta, em Apocalipse capítulo 3, a igreja de Laodiceia, onde Jesus diz, né, ou você seja quente, ou você seja morno, ou quente ou frio, porque morno está a ponto de ser vomitado da minha boca. Nós tivemos na Turquia recentemente, nós pudemos experimentar, conhecer literalmente essa parábola, essa ilustração, essa história. Na verdade, Jesus estava usando algo comum no físico para mostrar algo espiritual. Ali nós estávamos em Laodiceia. Laodiceia era uma igreja muito rica no físico, mas pobre de espírito. Rica fisicamente, mas muito pobre espiritualmente. E foi ali para aquela igreja pobre de espírito que Jesus disse: vocês precisam ser quentes ou precisam ser frios. O que isso quer dizer? Quente para que aqueça o coração das pessoas, ou frio para matar a sede das pessoas. Então é importante que a igreja carregue uma identidade espiritual. E ali na Turquia nós tivemos a oportunidade de conhecer as fontes de águas quentes, térmicas de Pamukkale. Pamukkale é uma cidade muito próxima a Laodiceia, e em Pamukkale tem algumas termas, né, de água quente, que o povo usa para se banhar, e essa água tem efeito curativo. E de Pamukkale até Laodiceia, vem via canalização, essa água, que ela passa por um processo de resfriamento para se tornar água potável. Então, olha só que interessante, Jesus está usando algo do físico para trazer uma verdade espiritual. Ele diz, é importante que você seja quente, porque a água quente ela tem o poder curativo, ou que você seja fria, porque a água fria ela mata a sede das pessoas, mas a água morna não serve para nada, a não ser vomitada da boca. E é isso que nós vemos, né? Nós podemos observar na nossa geração. Infelizmente, nós podemos enxergar uma geração de cristão que está tratando a igreja como um centro de conveniência, um lugar para ir, ouvir uma palavra, para se conectar, e é literalmente, sabe, não passar a água do tornozelo. Quando a gente chega numa igreja ali nas nossas próprias convicções, e a gente não quer se envolver com nada, não quer dar um passo mais profundo, é a aguinha batendo no tornozelo. A gente até gosta da canção, a gente gosta da ministração, mas a gente não dá o próximo passo, a gente não vai se aprofundar mais, que é literalmente se envolver. E como igreja, nós precisamos buscar com todas as nossas forças, viver a essência da igreja, experiência espiritual, ter experiências com Deus, viver uma vida cristã, uma vida cheia da presença de Deus. É o que tem faltado para a nossa geração de cristãos. E aí, hoje pela manhã, o Espírito Santo, ele começou a me tocar, e aí eu parei o louvor. Na terceira música, eu falei, gente, eu acho que a gente não entendeu o motivo pelo qual nós estamos aqui. E se o Espírito Santo fala, a gente tem que fazer. E nós paramos, e eu falei, vamos entender o propósito pelo qual nós estamos aqui nessa manhã, nessa noite. Nós precisamos buscar a Deus, né, de todo o nosso coração. Eu sei que também é difícil a gente se envolver nas coisas do Espírito, por quê? Porque existe uma luta sendo travada, e antes da luta espiritual existe uma luta, nós contra nós mesmos. Ou seja, a nossa essência carnal lutando contra a nossa essência espiritual o tempo inteiro. E se a gente não entende esse movimento, a gente não usufrui daquilo que Deus tem para nós, na nossa essência espiritual. Nós carregamos, na nossa essência espiritual, uma herança espiritual. E é literalmente nessa essência espiritual que nós podemos experimentar aquilo que Jesus veio nos propor em João 10:10. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Essa vida que Jesus nos promete, essa vida abundante, essa vida de paz, essa vida de prosperidade, ela está literalmente ligada à nossa essência espiritual. E a nossa essência espiritual, infelizmente, é justamente aquilo que a gente menos dá valor na nossa vida. Olha só que interessante, nós temos um entendimento bíblico de que quando nós morrermos, e um dia todos nós vamos morrer, espero que daqui a muitos e muitos e muitos anos, amém ou não amém? Mas quando esse dia chegar, a Bíblia diz que a nossa carne, ela volta para o pó, da onde ela veio. A nossa alma, que é o nosso entendimento humano, ele vai se desfazer. E o que vai sobrar de nós é o nosso espírito. Mas é justamente o nosso lado mais importante que a gente menos valoriza, que a gente menos dá valor, que a gente menos entende, que a gente menos busca. Oséias 4:6 diz, e o meu povo, o povo de Deus,
perece porque lhes falta conhecimento. Então, é chegado o momento de nós entendermos o lado espiritual da nossa vida, priorizar a nossa vida espiritual. Priorizar a sua vida espiritual não quer dizer que você vai parar tudo que você faz para viver somente de uma vida espiritual. Não é isso. É ter uma vida de prioridades. É colocar em primeiro lugar aquilo que é mais importante na sua vida. Eu gosto de usar muito o exemplo, no sentido literal, de uma construção. Quem já construiu uma casa sabe que uma casa se constrói pelo alicerce. Ou seja, você precisa de uma base para construir a sua vida. Mas a grande questão é que tem muita gente construindo uma vida sem base alguma. E em determinado momento percebe que essa conta não fecha. Então, quando você quer construir uma vida através do seu natural, através da sua área sentimental, através de qualquer outra área da sua vida, profissional, seja o que for, tudo isso tende a se tornar uma grande frustração. Então, nós cristãos, nós servos de Deus, temos o entendimento de que Jesus é a base para a gente construir a nossa vida. E por isso nós precisamos começar a fazer as coisas da maneira certa. Nós precisamos ter uma base, para que nós possamos firmar a nossa vida, a casa firmada na rocha, construída sobre a rocha. O texto que eu quero estudar com vocês hoje está lá em Lucas capítulo 10, versos 1 a 14, e eu vou parar um pouquinho no meio do texto, a gente vai estudar esse texto, porque esse texto ele vai falar acerca de uma visão, diga comigo, visão. Deus ele vai dar uma visão para Daniel, e essa visão que Deus dá a Daniel é fruto de uma oração. Daniel ora, e enquanto mais ele ora, mais Deus abre a sua visão espiritual. Esse texto vai falar acerca de um principado, e vai falar acerca de uma batalha. Ou seja, estava acontecendo algo no natural, as portas estavam fechadas para o povo de Deus, Jerusalém estava tentando ser reconstruída, mas sofria muita oposição. Só que essa oposição no físico, na verdade, era uma grande guerra que estava acontecendo no mundo espiritual. Então, por isso é muito importante a gente entender todo esse movimento do mundo espiritual, porque às vezes a gente quer carnalizar, naturalizar demais as coisas que acontecem nas nossas vidas, e por isso a gente fica lutando uma batalha que no final das contas só vai terminar em cansaço. Então nós precisamos entender literalmente o movimento por trás de todas as coisas. Vamos ao texto bíblico em nome de Jesus. Daniel capítulo 10, dos versos 1 ao 14. Vai estar aqui na tela também para você acompanhar. O texto diz assim: no terceiro ano de Ciro, o rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. Diga comigo, revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma guerra. Daniel recebe uma revelação. O texto diz que essa mensagem era verdadeira e falava acerca de uma guerra. E numa visão veio-lhe o entendimento da mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando, não comi nada saboroso, nem carne, nem vinho, não provei nada, e não usei nenhuma fragrância perfumada. Até se passarem 3 semanas, 21 dias se consagrando ao Senhor. 21 dias orando, jejuando, se consagrando. No 24º dia do primeiro mês, estava eu de pé junto à margem do grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro, puríssimo na sua cintura. O seu corpo era como um berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo de bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Somente eu, Daniel, vi a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas apoderou-se deles tanto pavor que eles fugiram e se esconderam. Daniel estava com outros homens, ele tem a visão de um ser espiritual, ele enxerga, os que estavam com ele não veem, mas sentem uma presença e são tomados por um grande pavor, um grande temor, e deixam Daniel sozinho. Assim, Daniel ficou sozinho olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido, e quase desfaleci. Então eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo, caí prostrado, com o rosto em terra, e perdi os meus sentidos. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim, e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção no que eu vou lhe falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, me pus de pé, tremendo, e ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, as suas palavras foram ouvidas. Olha o que o anjo está dizendo: desde o primeiro momento que você se humilhou diante de Deus e buscou a Deus em oração, as suas orações elas foram ouvidas. E Deus me enviou em resposta a elas.
Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu 21 dias. Sabe o que esse texto está dizendo? Que Daniel se colocou em oração, se colocou a buscar ao Senhor, se humilhou diante do Senhor. No primeiro momento da sua oração, Deus já tinha ouvido do céu. Deus enviou um anjo do céu para trazer resposta. Mas durante 21 dias, houve resistência no mundo espiritual para que o anjo não chegasse com a resposta para Daniel. Então, Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fiquei impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Ou seja, eram muitos demônios travando o anjo Gabriel. Agora eu vim te explicar o que acontecerá ao seu povo no futuro. Agora eu vou revelar algo muito mais profundo do que eu tenho revelado a você. Até aqui eu revelei algumas coisas simples, algumas coisas pessoais. Agora eu vou começar a revelar futuro. Ou seja, o que o anjo está dizendo aqui, agora eu vou me revelar a você em tempo e em fora de tempo. Ou seja, eu me revelo aonde os seus pés podem pisar, mas vou me revelar aonde você não vai pisar, mas vai ser instrumento de Deus para a vida do povo. Você vai direcionar o povo nas próximas gerações. Pois essa visão se refere a uma época futura. Vamos entender esse texto em nome de Jesus? O que está acontecendo aqui, literalmente? O povo de Israel havia sido levado cativo para a Babilônia. O povo foi levado cativo para a Babilônia. Esse cativeiro, ele foi fruto de muita rebeldia e muita desobediência do povo. Ou seja, o povo estava cativo, mais uma vez aprisionado nas suas próprias impossibilidades. Fruto das suas escolhas, das suas decisões, fruto da sua rebeldia, fruto da sua desobediência. Agora, tudo isso já havia sido anunciado. Tudo já havia sido orientado por Deus, por intermédio de Moisés, lá em Deuteronômio 28, que resumindo diz assim: se o povo andar em obediência às leis de Deus, eles experimentarão paz, prosperidade, proteção e honra. Isso aqui quer dizer que seria um povo exaltado diante de todas as outras nações do mundo. Aí o texto continua dizendo: também haverá fartura nas colheitas, todos os seus inimigos serão derrotados, vocês serão um povo livre de enfermidades, livres de pragas, em resumo, um povo muito abençoado por Deus. Deuteronômio 28, do 1 a 14. Então Deus está dizendo, se vocês forem obedientes, vocês vão colher os frutos doces da obediência. Porém, se não andarem nos caminhos da obediência, esse povo agora seria entregue à sua própria sorte. Ou seja, um povo entregue à sua própria sorte, significa que é um povo que não viveria debaixo do favor de Deus. É um povo que não seria favorecido por Deus. O favor de Deus, eu canso de dizer, que é a mão de Deus estendida sobre o seu povo. Enquanto esse povo agrada o coração de Deus, anda em obediência, a mão de Deus está aí estendida, e esse povo anda debaixo do favor, que também tem a graça, tem a misericórdia, tem acesso às coisas espirituais que só Deus pode promover para as nossas vidas. Então Deus está prometendo aqui algo muito bom, mas também está dizendo, se forem desobedientes, se forem rebeldes, no caminho da desobediência, vocês vão experimentar derrota, opressão pelas mãos dos inimigos. O que estava acontecendo com o povo em Daniel 10? Um povo oprimido na mão de quem? Diga, inimigo. Fome, escassez, doenças, pragas, exílio. Ou seja, o exílio foi anunciado. Humilhação, e experimentaria também a ausência de paz e segurança. Ou seja, seria um povo que iria viver em constante desespero e em constante medo. Em resumo, a desobediência ao Senhor levaria o povo ao sofrimento, à quebra da aliança, à perda das bênçãos espirituais, exílio e humilhação. Aqui no capítulo 10 de Daniel, o povo estava literalmente debaixo dessas consequências espirituais por conta da desobediência e da rebeldia. Então Deus, por meio dos seus profetas, vem anunciando o juízo. Deus, ele vem ali falando o tempo inteiro, olha gente, anda nos caminhos do Senhor, faz a coisa certa, mas o povo vai fazendo do jeito que acha que tem que fazer. E aí esse povo agora é levado para o cativeiro babilônico. Jerusalém aqui, totalmente destruído. O templo de Salomão, totalmente destruído. O povo da promessa de Deus agora se tornam escravos e servos. No exílio, que iria durar 70 anos como juízo de Deus. 70 anos por desobediência e rebeldia. E ainda no caminho da desobediência, Deus vai usar os seus profetas para tentar colocar a casa em ordem. Mas, infelizmente, o povo teimoso não ouve aquilo que Deus fala por meio dos profetas. E por isso o povo foi entregue à sua própria sorte. Olha o que diz em Jeremias 25, 2. O que o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e os habitantes de Jerusalém foi isso. Durante 23 anos, quanto tempo, gente?
23 anos o profeta estava anunciando o exílio. 23 anos dizendo, olha, se vocês não corrigirem a postura de vocês, se não voltar à prática dos bons costumes, se não priorizar a sua vida espiritual, e aí o profeta vem dizendo, durante 23 anos, tem vindo a palavra do Senhor a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, que foi um excelente rei sobre o Judá, e até hoje eu tenho anunciado a vocês dia após dia, mas vocês não dão ouvidos. O profeta está dizendo, 23 anos anunciando, que se não forem obedientes, virá. Olha o nível da paciência de Deus com o seu povo. O texto continua, embora o Senhor tenha enviado a vocês os seus servos, os profetas, dia após dia, vocês não ouvem e nem dão atenção. Quando disseram, converta-se cada um do seu mau caminho, das suas más obras, e vocês permanecerão na terra que eu dei aos seus antepassados para sempre. Não sigam outros deuses para prestar culto ou adorá-los. Não provoquem a minha ira, nem a ídolos feitos por mão de homem. Eu não trarei desgraça sobre vocês. Ou seja, anda no caminho da obediência que eu favoreço. Não vai vir maldição, não vai vir desgraça. Mas, se não me derem ouvidos e me provocarem a ira com os ídolos que vocês fazem, vai trazer desgraça sobre si mesmo, declara o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, visto que vocês não ouvem as minhas palavras, convocarei os povos do norte, o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar essa terra, os seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu vou destruí-los completamente e os farei como objeto de pavor e zombaria. Sabe o que Deus está dizendo? Vocês vão ser zombados pela própria desobediência. Ou seja, outros povos vão olhar para vocês e vão zombar de vocês. Olha lá o povo de Deus como está vivendo. Olha que inconsequência, que vida que eles estão vivendo por conta de desobediência. O texto continua. As vozes do noivo e da noiva, ao som do moinho e as luzes da candeia, toda esta terra se tornará uma ruína desolada. Ou seja, Nabucodonosor destruiu toda Jerusalém, colocou o templo abaixo, tirou tudo que prestava. E essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Ou seja, se vocês querem viver como escravos, exilados, é assim que vocês vão viver. O juízo de Deus veio sobre o povo. Deus usa Jeremias para fazer um alerta profético. Diga, alerta profético. O alerta foi, arrependam-se dos seus pecados. Arrependam-se dos seus, mas o povo não deu ouvido. Deus estava, na verdade, chamando o povo ao arrependimento. Deus estava chamando o povo para se arrepender. Mas o chamado de Deus para o povo foi ignorado, totalmente ignorado. Era Deus falando e o povo ignorando. Era entrando num ouvido e saindo em outro ouvido. Como resultado da teimosia do povo, Deus vai anunciar o seu decreto. Eu vou usar Nabucodonosor, o rei da Babilônia, para ser meu instrumento de juízo, ou seja, sobre ele virá o meu juízo sobre o povo, 70 anos de desolação, de exílio, 70 anos de desgraça. Deus ele vai insistir de todas as maneiras, preste atenção, Deus ele insiste de todas as maneiras para que o povo voltasse o seu coração para ele. Mas como o povo não dá ouvido, decide viver ali no caminho da rebeldia e da desobediência, o exílio, em outras palavras, é a punição pela desobediência e pela rebeldia. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, Deus é paciente, mas tudo tem um limite. Deus é paciente, mas tudo tem um. E às vezes parece que a gente não entende o que Deus está falando. Algumas pessoas espiritualmente cegas, véu, escamas nos olhos, outras pessoas simplesmente decidem viver as suas vontades e prazeres carnais e não dão ouvidos à palavra de Deus. E Deus, ano após ano, 20 e tantos anos, usando o profeta para dizer, se continuar do jeito que está, vai dar ruim. Se continuar vivendo a sua própria vontade, o negócio vai ficar ruim. Ou seja, o povo conseguiu tirar a paciência de Deus. Em outras palavras, o povo conseguiu testar o nível da paciência de Deus. Sabe, um pai, uma mãe, uma família, às vezes o pai quer guiar a família nos caminhos de Deus, e a família fica, mas por que isso, mas por que aquilo, mas por que tem que ser assim, mas por que... E aí chega uma hora que fala assim, então tá bom, faz o seu jeito. Foi o que Deus fez. Deus deixou o povo viver a sua própria sorte. Deus falou, a partir de agora eu tiro as minhas mãos, e vocês vão viver o fruto daquilo que vocês estão plantando, vocês vão colher literalmente aquilo que vocês estão plantando. Então Deus ele é extremamente paciente, mas essa paciência também tem um limite. Deus ele vai buscar a renovação da aliança a todo momento, mas quando o povo não está nem aí para as coisas de Deus, Deus entrega esse povo à sua própria sorte. Olha o que diz em 2 Crônicas 7,14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar
e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe o que é esse sarar a terra? Esse sarar a terra tem a ver com prosperidade, é uma terra infrutífera, é uma terra que não dá mais frutos, e Deus está falando, se o meu povo que me chama pelo meu nome, orar e se humilhar, e priorizar os caminhos do Senhor, eu vou sarar essa terra, eu vou perdoar o pecado. A vontade de Deus, gente, sempre foi e sempre será a restauração. Essa é a vontade de Deus. A Bíblia diz que Deus é um pai bom e zeloso, que quer dar coisas boas aos seus filhos. A parábola do filho pródigo nos ensina, nos mostra um Deus que é amor, que abraça o filho rebelde, aquele que sai, que vai viver a sua própria vontade. Hoje eu tive acesso a um vídeo de uma pessoa que é devota de uma entidade. E essa pessoa diz o seguinte: o livre-arbítrio não existe no meu mundo, o livre-arbítrio só existe no mundo dos crentes. Livre-arbítrio é só para cristão, comigo não. A minha entidade não me dá direito a livre-arbítrio, e eu sirvo a ela com muito amor, com muito carinho e com muito zelo. Se ela me mandar comer vidro, eu mastigo vidro. A única coisa que eu peço é que ela não fira o meu corpo físico. Olha só, a Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Os filhos das trevas percebem entendem o que é obedecer, o que é sacrificar, o que é viver uma vida de lealdade. Mas os filhos da luz preferem viver o seu livre-arbítrio, e Deus nos deu o livre-arbítrio. Mas Deus nos convida a viver uma vida debaixo de obediência, andando nos caminhos do Senhor, na direção do Senhor, viver literalmente uma vida instruído pela palavra de Deus. E aqui Deus está chamando o povo para um arrependimento. Deus está falando, se arrependam. Tem um juízo já ali à frente, vocês vão viver algo que vocês vão se arrepender. Vocês estão se alegrando, vocês estão sorrindo, vocês estão fazendo festa, mas tudo isso vai acabar, e tudo isso vai ser motivo de zombaria, tudo isso vai ser motivo de tristeza. Ou seja, Deus estava anunciando o que ia acontecer no futuro, porque é da vontade de Deus o arrependimento do povo. Deus queria trazer o povo de volta para a prática dos bons costumes, mas o que acontece? O povo não se arrepende, o povo não volta a praticar os bons costumes, e Deus disse, se arrependeu, perdoa os pecados, restaura a aliança, trago de volta as bênçãos espirituais que vocês carregam na essência de vocês. Paz, prosperidade, proteção, honra, Deuteronômio 28, Levítico 26. Mas na época de Daniel, o povo parecia, vou usar uma expressão forte, aquela mula empacada. Deus está ensinando, Deus está falando, Deus está instruindo, mas a pessoa prefere viver do jeito que ela acha que está certo. Permanece na desobediência e experimenta o juízo. Quem permanece na desobediência, experimenta o juízo de Deus. Agora, esse povo exilado, vivendo como escravo, um povo chamado para governar, vivendo mais uma vez na condição de escravo, vivendo mais uma vez na condição de servo. Só que dentre esses desobedientes, tinha um diferente, cujo nome era Daniel. Daniel era de uma família nobre de Judá, e ele chega na Babilônia para servir no palácio. Um jovem diferente daquele povo desobediente, que estava pagando um preço pela desobediência do seu povo. Mas ele era diferente na sua geração. E ali na Babilônia, em posição de destaque, Daniel ele decide não se contaminar com a comida do rei. Por que ele não se contamina com a comida? Porque a comida era só a porta de entrada para os maiores pecados da Babilônia. Um lugar de muita promiscuidade sexual, um lugar de muita sujeira. E ele percebe que se ele começa na comida e começa a gostar, ele se contamina também na podridão da Babilônia. E ele fala, não vou comer isso. E Deus sustenta ele com legumes. Agora, olha só, Deus vai dar sabedoria para ele começar interpretando sonhos. Deus vai revelar a ele, vai se revelar a ele em sonhos. Esse mesmo Daniel, por estar orando, ele é lançado na cova de leões. Mas Deus livra ele de maneira milagrosa, ele foi salvo por Deus. Aí no fim da história dele, aqui nós estamos vendo uma nova face de Daniel, já um senhor de 85 anos de idade aproximadamente, segundo estudos bíblicos. Agora ele vai começar a receber revelação de futuro, ou seja, o nível da revelação começa a aumentar. Agora ele vai começar a receber revelações apocalípticas, ou seja, coisas que vão acontecer no final dos tempos. E durante toda a vida dele, Daniel ele se mantém fiel em toda e qualquer circunstâncias ao Senhor. Daniel ele vai viver uma vida de devoção,
Ele vai viver uma vida de oração, de intimidade com Deus. Dotado por uma grande sabedoria espiritual, agora ele carrega na sua essência o espírito da excelência. Daniel, ele foi governador da Babilônia, um cargo que nem existia, porque ele carregava em si uma essência diferente dos outros. A Bíblia deixa claro que um homem excelente no que faz é colocado em posição de honra. Um homem que carrega um dos atributos do Espírito Santo de Deus, que é a excelência, como ele, como José, Deus cria até cargos que nem existem. Deus traz à existência coisas que ainda não existem, como se elas existissem. Esse Daniel, ele está em posição de destaque. Um exemplo de homem de Deus, um exemplo, um modelo a ser seguido, Um homem íntegro, um homem de fé inabalável no Senhor. Agora Daniel, um homem experimentado. E agora Deus vai ampliar o nível da visão de Daniel. Agora Deus vai revelar coisas mais profundas a Daniel. Agora Deus vai mostrar como que é a batalha espiritual e por que essa batalha interfere no mundo físico. Aí no começo, Daniel tinha visões pessoais, sonhos. E ele vai se consagrando, e Deus vai dando a ele novos níveis de visões espirituais. Deus, ele vai trabalhar com Daniel em tempo e fora de tempo. Deus vai fazer Daniel enxergar coisas para o seu tempo e para o tempo futuro. Ou seja, Daniel enxerga para a sua geração e para a próxima geração. E aí o texto vai dizer que Deus está se revelando agora a Daniel. E uma dessas revelações, essa aqui do capítulo 10, a Bíblia diz que Daniel, ele perde as suas forças mediante a visão que ele tem espiritual, mediante a glória do Senhor. 21 dias, orando e se consagrando, jejuando e clamando a Deus por intervenção. O exílio agora está no fim. Na verdade, os exilados já estavam voltando para Jerusalém. Eles voltam para Jerusalém, Daniel já estava velho, o povo reconstruindo Jerusalém, só que a Bíblia diz que a oposição era muito grande. Esse povo agora não tinha mais um rei Davi, não tinha mais um Salomão, não tinha mais nada. Agora eles voltam para a cidade deles, para a terra deles, e eles só encontram escombros, sem condição, sem dinheiro, sem favor de Deus, sem nada para reconstruir aquela nação. Eles não têm mais a potência, eles não são mais potência como eram antes. Eles não eram a potência militar que era na época de Davi, não era a potência de reinado como na era de Salomão, de tanta sabedoria e conhecimento. Os povos vinham buscar, os reis vinham e pagavam verdadeiras fortunas para ter uma audiência com Salomão. Agora o povo não tem mais um rei assim forte, uma potência reinando. O povo vem reconstruir, e nessa reconstrução, obviamente, eles encontram o quê? Oposição. Não tem dinheiro, não tem nada para reconstruir, e ainda tem muitas pessoas dizendo, nem queira reconstruir, que isso não vai dar certo. E aí, avançado em dias, agora sem tanta força física assim, Daniel, agora ele tem o papel de intercessor, ele vai interceder pelo povo. Aí a Bíblia vai dizer, 21 dias orando e jejuando pelo povo, e durante esses 21 dias ele tem uma visão que os homens que andavam com ele não estavam tendo, não viram, mas foram tomados por um temor, por um terror muito grande, e fugiram para se esconder. Aí Daniel fica sozinho, e diante daquele ser espiritual, a Bíblia diz que ele chega a quase desmaiar. Ele prostra o seu rosto em terra para adorar ali aquela visão, aquele ser espiritual que representava Deus. E esse anjo, ele vai tocar em Daniel. Daniel estava tremendo, não conseguia ficar de pé. O anjo primeiro diz, Daniel, você é muito amado por Deus, ou seja, Deus te ama pelo que você faz. Meu filho, você é diferente nessa geração corrompida. O verso 11 diz assim, preste bem atenção no que eu vou te falar. Vira para o crente que está do seu lado e fala, presta bem atenção no que Deus vai te falar. Levanta-se. Presta atenção no que Deus está te falando. Se levanta, meu filho. Pois fui eu enviado a você. Quando ele me disse isso, me pus de pé mesmo tremendo. Aqui a gente já tem uma lição poderosa. Fala assim para a pessoa que está do seu lado. Deus, ele te dá força. Deus, ele te dá direção. Mas a ação da resposta depende de você. Deus pode te fortalecer, mas a decisão de se levantar cabe única e exclusivamente a você. Amém? Deus, ele dá força, Deus, ele dá direção, mas quem tem que se levantar é você.
Deus ele vai dar força, Deus dá direção, Deus te dá uma visão, mas quem tem que se levantar é você. Tem gente que quer que Deus faça tudo por ela. Quer que Deus dá força, direção, ânimo, levanta. E se duvidar ainda perde uma sobremesa. Deixa eu te falar uma coisa, tem parte que cabe a você. A parte de Deus é te dar ânimo, é te dar vigor, é te dar força, mas quem tem que se levantar para a batalha é você. O levantar cabe a você, o não desistir no meio do caminho cabe a... Entenda isso em nome de Jesus. Força e direção Deus dá, mas quem tem que se levantar é... Fala isso para a pessoa do seu lado, força e direção Deus vai te dar, mas o levantar cabe a você. Agora pergunta assim, quer mudança? Dá o primeiro passo, meu filho. Quer vitória? Entra na batalha. Quer restauração? Levanta e age em nome de Jesus. Glória a Deus. Olha só, Davi, Deus deu vitória para ele. Mas antes da vitória, ele teve que entrar na batalha. Quando o gigante se levantar... fala para o crente do seu lado. Quando o gigante se levantar, entra na batalha. Porque você entrando na batalha, Deus vai te dar força e direção em nome de Jesus. Faz a sua parte que Deus faz a dele em nome de Jesus. Amém ou não? Glória a Deus, gente. Deus abriu o mar para Moisés passar. Mas quem teve que levantar o cajado? Moisés levantou o cajado, não foi Deus que levantou o cajado. Deus deu a direção, levanta o cajado. Em obediência ele levantou o cajado e ficou lá com a mão estendida, até Deus abrir o mar. Jesus curou um paralítico, quer dizer, Jesus curou muitos, mas dentre eles um paralítico. Jesus diz, levanta e anda. Jesus curou, mas quem teve que levantar e andar foi o paralítico. Você está entendendo isso em nome de Jesus? Pergunta para o crente do seu lado, você está entendendo isso, crente? Então vamos continuar em nome de Jesus. Verso 12. E ele prosseguiu, ele quem? O anjo. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar com entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, as suas orações foram ouvidas. Fala para a pessoa que está do seu lado assim, desde o primeiro dia que você se colocou em oração, as suas palavras foram ouvidas. E tem resposta do céu para a sua vida em nome de Jesus. Amém. Mas o texto continua. Deus ouviu a sua oração desde o primeiro dia, mas, diga mas. Fala assim, para por aí, pastor, que tá bom, né? Aqui tá bom. Mas o príncipe, o rei da Pérsia, me resistiu 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos do céu, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de prosseguir ali com os reis da Pérsia. Agora, eu vim te explicar o que vai acontecer, pois a visão se refere a uma época futura. Era Daniel orando e falando assim, Deus, por que ajuda o povo a reconstruir, por que o povo não está conseguindo? Aí o anjo vem explicar para ele o motivo pelo qual o povo estava sofrendo oposição na terra. A Bíblia diz que enquanto Daniel orava, uma grande batalha foi travada nas regiões celestiais. Entenda isso. E não é para você ter medo. Enfrenta a batalha em nome de Jesus. Quando uma oposição se levanta na sua vida, isso normalmente é fruto de uma guerra espiritual. Quando você coloca o seu pé, quando você se posiciona em oração por, não importa o que quer que seja na tua vida. Vamos citar o exemplo, um casamento. Seu casamento às vezes não está fluindo, não está acontecendo, e você se coloca em oração, a primeira coisa que vem, antes da resposta é a oposição. Porque o mundo espiritual maligno está lutando 24 horas por dia contra a minha e contra a sua vida. É do interesse de Satanás que o nosso culto seja morno, frio, que seja um culto ruim, que seja um culto que não flua. É do interesse do reino de Satanás, o reino das trevas, que você não abra a sua boca para glorificar o Senhor, que o material sufoque. E gente, desculpa eu te falar isso, mas tem muita gente sufocada pelo natural, sufocada pelo material e não percebe. É envolvido nas coisas civis e vai deixando
a batalha de lado, vai deixando a tua verdadeira luta de lado. Se desconecta, né, da sua essência espiritual para viver uma vida na carne. Essa é a maior estratégia do diabo contra as nossas vidas, nos manter aprisionados nas coisas do dia a dia, para que a gente não busque entendimento em Deus. Essa é uma verdade espiritual que muitos de nós não percebemos, porque nós nos desconectamos de Deus. Quando você para de orar, quando você para de buscar, quando você para de ter o seu tempo com Deus, automaticamente você fica tão preso nas coisas do natural, que tudo é comum, e você deixa as coisas de Deus sempre de lado. Aí aqui Daniel está nos mostrando uma batalha espiritual sendo travada, uma luta espiritual. Era um príncipe do inferno tentando barrar a resposta de Deus para a vida de Daniel. Daniel, homem de Deus, orando, Deus manda a resposta, o príncipe das trevas, para o anjo. Só que Daniel insiste. Você percebe que tem muita coisa que não está andando na sua vida, que está parado, que está travado, e você tem que continuar posicionado na batalha, não é hora de desistir em nome de Jesus? Fala para a pessoa do seu lado, não é hora de desistir em nome de Jesus. Aí tem coisa parada, travada, coisa que não anda, não acontece, aí você percebe a oposição, toma o primeiro baque e já vai chorar. Não, crente, é hora de continuar orando, adorando, buscando a presença de Deus. Essa é a hora de continuar buscando, percebeu que não está fluindo, não está acontecendo, examine-se a si mesmo, olha para a tua vida, Senhor, eu estou vivendo uma vida santa, eu estou debaixo de santidade, eu estou vivendo uma vida com o Senhor, não estou fazendo nada errado, mas parece que não tem resposta do céu. Você não percebeu que tem batalha travada contra a tua vida, crente? Você não percebeu que tem coisa travada no mundo espiritual para você? Não é hora de desanimar não, é hora de continuar, porque Deus dá visão. A Bíblia diz que Deus dá visão a Daniel, e assim como Deus deu a visão a Daniel, eu quero declarar, Deus vai te dar uma visão, e você vai sair dessa situação, em nome de Jesus. A visão não vem no tempo da ansiedade. Você fica ali ansioso, tentando resolver o problema, aí ao invés de ir para o joelho, para a oração, né, se movimenta, faz acontecer, levanta, vai para a batalha, encara esse problema, encara essa situação, acorda e vai para cima, e pede uma visão para Deus. Deus, como eu saio disso? Humanamente dizendo, eu preciso de um milagre, eu não sei sair disso, me dá uma visão. E foi debaixo de oração que Deus deu uma visão a Daniel. E tem problema que a gente não resolve porque a gente não tem uma visão. A visão é não saber o que fazer, como fazer. A gente não sabe como agir. E por isso a gente fica preso, empacado, travado. Daniel estava orando e o segredo continua em oração. Porque Deus vai elevar o nível da visão em nome de Jesus. Você não consegue resolver o problema, está tudo bem. A gente não precisa saber todas as coisas. Mas Deus está nos ensinando, se você busca, se aprofunda no relacionamento com Ele, Ele vai te fazer enxergar uma forma, uma visão, uma maneira de sair daquele problema. E Deus revela, Deus dá a visão a Daniel. Essa oração de Daniel mexe com o mundo espiritual. O texto diz que tinha anjos e demônios lutando uma grande batalha no mundo espiritual. Aí Deus manda Gabriel para trazer resposta para Daniel, mas Gabriel é impedido por um príncipe do inferno. O príncipe da Pérsia, o rei da Pérsia, e aí Deus manda um arcanjo, Miguel, e fala, vai lá e destrava, porque Daniel está orando incansavelmente, constantemente, ele continua orando, se consagrando, e a resposta vai chegar em nome de Jesus. A Bíblia não diz que Deus dará ordem aos seus anjos para guerrear ao nosso favor? Você está lutando a sua guerra no campo errado, você está lutando a guerra no natural, tem coisa que é para você fazer no natural, mas presta atenção, quando a coisa está empacada demais, não acontece, é joelho no chão, é oração, é oferta, é movimentando o mundo espiritual, para que o mundo espiritual venha agir ao seu favor. É tempo de se posicionar, é tempo de literalmente você priorizar a sua vida espiritual, porque a sua resposta vem de lá em nome de Jesus. A minha, a sua resposta vem de lá. Aí Gabriel vai tentar trazer impedido, mas Deus manda um outro anjo. Aí vem Miguel e destrava, e traz a resposta que Daniel precisava. E é literalmente assim, tem coisa travada na vida de muita gente, porque não se coloca em posição de batalha. Porque está encarando isso como algo normal, natural.
É tempo de se colocar em batalha pela sua família, pela sua vida, pelos seus negócios, em nome de Jesus. Porque enquanto você está limitado nas coisas do natural, presta atenção, tem uma realidade espiritual lutando 24 horas por dia contra a tua vida. Enquanto você está preso com uma consciência aqui do natural, tem um mundo espiritual trabalhando contra você 24 horas por dia. Se posiciona, crente, em nome de Jesus. Essa semana eu vou confessar algo para a igreja. Eu e a minha casa, a gente está assim, sentiu um pouco o peso do ministério, né? Tem hora que a gente ensina e ajuda um e ajuda o outro, e é um negócio difícil, porque é uma facada nas costas de um, é um negócio de outro, é assim. E aí nós pedimos para um grande amigo nosso, psicólogo, pastor, vir orar com a gente, Bispo Jaime. Ele saiu do Rio de Janeiro na quarta-feira à noite. Na quarta-feira à noite, a hora que eu deitei a cama, o Espírito Santo me mostrou algo, eu nem falei para ele, eu estou falando isso aqui agora, depois ele vai ficar sabendo. O Espírito Santo falou, levanta agora e vai orar por ele. Porque eu tive uma visão do ônibus dele caindo numa ribanceira. Pelo simples fato de eu ter chamado ele para cá para vir orar comigo. Aí, eu fui ao banheiro e comecei a orar, a falar com Deus. No outro dia, logo pela manhã, ele chegou. A primeira frase que ele falou, eu vim aqui ajudar vocês a estabilizar o ambiente, porque vocês estão enfrentando uma grande batalha. Segunda frase que ele falou, vindo para cá, chegando aqui hoje pela manhã, acabei de receber uma mensagem que os meninos, os voluntários da igreja, lá os obreiros da igreja foram subir no telhado para arrumar o telhado desabou, caiu e um deles cortou a mão e foi um corte bem profundo, um corte bem feio. Mas eu já entendi, meu amigo, nós estamos aqui para uma batalha espiritual. E nós vamos estabilizar o ambiente, nós vamos guerrear, nós vamos entrar com oração, buscando a presença de Deus. E é literalmente assim que acontece na nossa vida. O tempo inteiro o mundo espiritual está se opondo. O tempo inteiro o mundo espiritual está tentando mexer na tua casa, mexer na tua família, e você está olhando tudo com os olhos da carne, tudo no natural. O mundo espiritual está fazendo o que quer na vida de muita gente, mas você está olhando a sua vida como se fosse fruto do acaso, do comum, do natural. É tempo de você se posicionar, é tempo de você priorizar mais a sua vida espiritual, é tempo de você se conectar com Deus. Eu vou falar o que Deus está falando, ai Jesus. Tem porta que está se fechando, e é Deus que está permitindo, para que você volte a se conectar com a sua essência no Espírito. Tem coisa que não tem acontecido na vida de algumas pessoas, e é Deus querendo trazer de volta esse povo ao relacionamento, porque Deus, Ele abre porta, mas Ele também fecha a porta. Deus faz o que Ele quer e do jeito que Ele quer, mas é a vontade de Deus restauração em relacionamento com o seu povo. Deus, Ele quer restaurar. Tem casamento que parece que é luta constante, vai permanecer assim enquanto não houver posicionamento. Enquanto você não se posicionar de maneira espiritual na tua casa, vai permanecer essa guerra, essa luta. Então, em nome de Jesus, acorda agora, se posiciona em nome de Jesus. Já era para você estar vivendo coisas extraordinárias da parte de Deus, já era para você estar vivendo coisas extraordinárias da parte de Deus, mas a vida está travada, em pecado, travada, porque você está priorizando tudo, menos aquilo que Deus tem para a sua vida. Você precisa aprender a interagir com o mundo espiritual. Uma coisa que nós cristãos precisamos é aprender a interagir com o mundo espiritual. O mundo espiritual dita a realidade das nossas vidas aqui na terra. Primeiro, Deus ele vai falar a Daniel. Levanta, Daniel, não tenha medo. Fala para o crente do seu lado, levanta. Não tenha medo. Essa é a primeira coisa que Deus fala a Daniel. E a segunda coisa, sabe qual que é? Deus mostra uma realidade invisível. Deus mostra o mover do mundo espiritual. Deus mostra a batalha que ele estava enfrentando. Daniel, você está orando por intervenção Ai, Jesus. Você está orando por intervenção na terra, Daniel. Mas a batalha não está acontecendo na terra. A batalha está acontecendo na região celestial. É para lá que você tem que olhar. Se posiciona em nome de Jesus.
Ele está olhando para uma terra desolada, para um templo destruído, uma cidade destruída, e está: Deus, reconstrói a minha casa. Mas Deus está dizendo: não, meu filho, você está olhando para o lado errado, você está olhando para o natural. A batalha está acontecendo agora, lá na região celestial. Tem príncipes do inferno lutando contra a sua nação, contra a tua vida, tentando barrar a sua oração. Continua orando, meu filho, porque eu vou enviar anjo e vou destravar as coisas ao seu favor. Aquilo que o povo estava vivendo no natural era nada mais, nada menos do que as resistências do mundo espiritual. O mundo espiritual só estava se apropriando das péssimas escolhas do povo de Deus, rebeldia e desobediência. O mundo espiritual só tomou legalidade, ganhou força, legalidade nas escolhas erradas do povo de Deus ao longo do tempo. Deus sendo generoso, Deus querendo manifestar o seu favor, a tua graça, e o povo fingindo que não está ouvindo. Mas estava ali Daniel orando e tentando reverter uma situação na terra que estava acontecendo no céu. Nós precisamos aprender a interagir com o mundo espiritual. A gente precisa aprender a despertar o nosso ver, o nosso ouvir, o nosso entender uma realidade invisível que rege as nossas vidas. A minha e a sua bênção é liberada lá no mundo espiritual. Você precisa entender isso em nome de Jesus. A sua prosperidade, a sua plenitude, a sua paz é liberada lá no mundo espiritual. Lembra de Balaão? O profeta que foi contratado por Balaque para amaldiçoar o povo de Deus? Balaão teve uma visão. A visão dele foi um povo abençoado, um povo protegido, um povo próspero. Porém o próprio povo se via como um povo perdido no meio do deserto. Sabe por quê? Porque a condição atual era um povo perdido no meio do deserto. Só que um povo que não consegue enxergar no espiritual, não consegue enxergar além da sua própria visão, a sua visão é limitada no físico, não sabe o que Deus quer fazer na vida dele. Aí Balaque, o rei lá dos Moabitas, vai chamar Balaão e vai dizer o seguinte: amaldiçoa esse povo, porque eles querem passar pelas nossas terras, e esse povo é grande. Se eles vierem contra nós, eles vão nos destruir. Aí ele é contratado. Aí a Bíblia diz que ele sobe no monte. Na hora que ele olha para o povo para lançar a maldição, ele fala: não tem como. Amaldiçoa, meu filho, não tem como amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Amaldiçoa, não tem como, eu vejo um povo próspero. Não, lança uma maldição, eles são prósperos. Lança uma maldição, não dá, eles são abençoados, eles são protegidos, eles carregam na essência espiritual deles algo diferente. Esse é o povo de Deus, eu e você, nós carregamos algo diferente na nossa essência. Aí o povo estava perdido no deserto, essa era a visão do natural. O povo perdido, peregrinando no deserto. E ele enxergava ali acampamentos e casas, e ele enxergava pomares, e ele enxergava rios de água doce. Que visão era aquela? Era Deus dizendo: eu já abençoei, ninguém pode amaldiçoar em nome de Jesus. Vira para o crente do seu lado e fala: aquilo que Deus abençoou, demônio do inferno nenhum vai amaldiçoar em nome de Jesus. Oh, aleluia! Enquanto você não despertar para a sua realidade no mundo espiritual, você vai continuar vivendo as limitações do natural. Enquanto você não despertar, não entender a realidade do mundo espiritual, você vai continuar nessa limitação. Sabe, é gente esforçada, é gente trabalhadora, é gente que acorda cedo, é gente que dorme tarde, é gente que leva a vida a sério, mas está com a vida travada. Às vezes as coisas não acontecem, as coisas não fluem. Em nome de Jesus, desperta para uma nova realidade, acorda para uma nova realidade em nome de Jesus. Deixa eu te dar um conselho de Deus. Não deixa as coisas materiais sufocar a sua vida espiritual. Não deixa com que as coisas da terra sufoquem a sua vida espiritual. Desperta para uma vida espiritual em nome de Jesus. Olha o que Salomão, o homem mais sábio e mais rico de todos os tempos, diz em Provérbios 18:14. Olha a instrução de Salomão para mim e para a tua vida. Se você pegar isso aqui, eu posso te garantir uma coisa: a sua vida muda para sempre. Se você entender o que o homem mais sábio, o homem mais rico, a Bíblia diz que não houve e não haverá em todos os tempos um homem mais sábio e mais rico do que Salomão. Olha o que ele diz em Provérbios 18:14. Se o teu espírito estiver de pé
Se o teu espírito estiver de pé, ele levantará todo o seu corpo. Sabe o que Salomão está dizendo aqui? Se seu espírito estiver de pé, ele vai sustentar toda a sua vida. Você carrega uma herança na sua vida espiritual. Se o teu espírito estiver fortalecido, a tua alma vai estar forte, o teu corpo vai estar forte, todas as áreas das suas vidas vão ser colocadas em ordem, mas quem tem que estar de pé é o teu espírito. Em outras palavras, Salomão está dizendo, prioriza a sua vida espiritual, que todas as outras áreas da sua vida vão ser colocadas em ordem. Se você estiver forte no espírito, a sua alma e o seu corpo acompanham. Se você priorizar a sua vida espiritual, entenda isso, é ela que sustenta a sua vida física e a sua vida emocional. Tricotomia, corpo, alma e espírito, é o teu espírito que sustenta a tua alma e sustenta o teu corpo, não é um corpo sustentando alma e espírito, não é uma alma, inteligência, psique sustentando o espírito, não é assim, a ordem é clara. Salomão está nos dizendo, o homem mais sábio, o homem que recebeu de Deus uma sabedoria, como nós aprendemos na quarta-feira, o povo ia lá, os reis, rainha de Sabá e outros, pagavam assim fortunas para uma audiência, e olhando para Salomão diziam assim, você é muito mais do que me disseram. Esse homem no final da sua vida ele chega à conclusão, de que o que rege as nossas vidas, é o nosso espírito. Se você estiver forte no espírito, tudo lhe vai bem. Se você estiver forte no espírito, sua alma vai estar bem, seu corpo vai estar bem, sua família vai estar bem, suas finanças vai estar bem. Olha o conselho de Salomão para mim e para a sua vida em nome de Jesus. Voltando para Daniel. Deus mostra a Daniel que a batalha não era no campo do natural. Deus está mostrando a Daniel que a batalha era no mundo espiritual. As coisas estavam sim travadas no mundo natural, mas isso era só reflexo do que estava acontecendo lá no mundo espiritual. Era só um reflexo. No físico, as coisas não estavam avançando. Por quê? Porque estava sofrendo oposição no físico para reconstruir Jerusalém. Mas a verdadeira batalha não estava no natural, a verdadeira batalha estava lá no mundo espiritual. E aqui em Provérbios, Salomão está dizendo a mesma coisa que Jesus diz em Mateus 6,33. Priorize, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas. Fala para o crente que está do seu lado, vira para a pessoa que está do seu lado agora com voz de profeta, em nome de Jesus, fala assim, levanta, se posiciona, porque a sua batalha não é contra a carne, nem contra pessoas, a sua batalha é contra os poderes e autoridades das trevas, a sua luta é contra as forças espirituais do mal. Invoca e o céu responde. Ora que Deus te dá visão, a visão que você precisa, depende da sua oração. Ora que Deus dá visão, amém ou não amém? Amém. Deus orou, quer dizer, Daniel orou. Daniel orou, Deus deu a visão. Daniel orou e Deus deu a ele a percepção do mundo espiritual. A ministração de hoje é um chamado para você priorizar a sua vida espiritual. Um chamado. O povo de Deus estava caminhando a passos largos para a sua própria destruição. Exílio, voltando para uma cidade que outrora era a cidade mais bonita da face da terra. Um palácio, um templo construído com tudo o que havia de melhor. Só que agora o povo está voltando para uma cidade destruída. E Deus estava anunciando essa destruição por meio dos profetas ao longo dos anos. Deus estava chamando o povo ao arrependimento. Mas, infelizmente, o povo não ouviu a mensagem. O povo não ouviu a voz dos profetas e tiveram que enfrentar 70 anos de exílio. Lá em Apocalipse capítulo 2, versos 7, 11, 29 e 17, e 3, 6, 13 e 22, diz repetidas vezes, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O Espírito de Deus, ele vem falando, mas infelizmente muitos cristãos da nossa era não estão dando ouvidos ao Espírito Santo.
Deus está nos chamando para um tempo de relacionamento. Deus está nos chamando para um tempo de intimidade. Deus está nos trazendo para um tempo de prioridade espiritual. Deus está em busca dos verdadeiros adoradores, aquelas pessoas que vão se envolver em espírito e em verdade com Deus. Eu sinto muito forte de falar isso ao meu coração. Hora que Deus vai te dar uma visão. Você tem muitas vezes perguntado para o Senhor: Senhor, me ajuda, o que eu tenho que fazer, qual é o próximo passo? A resposta do céu para a tua vida hoje é: hora que Deus te dá a visão. Mas pastor, hora que Deus te dá a visão. Se envolve nas coisas do Espírito que Deus vai te dar a visão. Deus vai te mostrar como sair dessa situação. Talvez você esteja buscando ali respostas nas coisas naturais. Deixa eu te falar uma coisa importante: a sua resposta não vem do mundo natural. Deus usou a Carla aqui na hora da oração para falar: o que você precisa não vai vir da boca de homens, não vai vir do bolso de homens, não vai vir da provisão de homens. O que você precisa vai vir do céu para a tua vida. Mas para que o céu venha trabalhar ao seu favor, você precisa priorizar aquilo que é mais importante na tua vida. Priorizar o seu relacionamento com Deus, a sua vida espiritual. Eu vejo muita gente: Deus, me dá uma visão para salvar meu casamento, me mostra como salvar esse casamento, Deus me mostra como salvar minha empresa, Deus me mostra, me dá uma estratégia, Deus, para eu melhorar o meu relacionamento com meu filho. Tudo o que você precisa está na sua prioridade. Priorize uma vida no Espírito. A resposta do céu para a tua vida hoje é o conselho de Salomão lá em Provérbios. Fortalece a sua vida espiritual, que Deus coloque em ordem todas as áreas da sua vida. Vira para o crente do seu lado e fala: fortalece sua vida espiritual, que Deus coloque em ordem todas as áreas da sua vida. Vamos orar a Deus? Feche teus olhos aí sentado mesmo, em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós invocamos o teu nome nessa noite, Espírito Santo. Se manifesta em nosso meio, Pai. Se manifesta em nosso meio, Senhor, de uma maneira diferente nessa noite. Se move em nosso meio, Senhor. Eu vejo muita gente cansada. Muita gente buscando respostas, Senhor, mas tem buscado respostas nas coisas da terra. E a ordem para nossa vida hoje é: para de olhar para a terra e começa a buscar resposta no céu, em nome de Jesus. Para de olhar para a terra e começa a buscar a resposta do céu. Eu vejo uma grande batalha sendo travada no mundo espiritual. Demônios do inferno tentando travar a vida de algumas pessoas aqui. Um movimento contrário ao seu. Todas as vezes que você se move, o mundo espiritual reage e vem travando as suas bênçãos durante esse tempo. Mas em nome de Jesus eu quero declarar sobre a tua vida: aquilo que estava travado, aquilo que estava amarrado, aquilo que não acontecia, em nome de Jesus, Deus envia um anjo hoje ao seu favor para guerrear a tua batalha. Enquanto você ora a Deus, enquanto você clama ao Senhor nesta noite, Deus ele entra com intervenção na sua vida.